Olá, nono ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o gênero textual editorial. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que eu preparei sobre este assunto. Editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro e indiferente. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. A objetividade e a imparcialidade não são características dessa tipologia textual, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Logo, os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do repórter, de modo que evidencia a posição da mídia, ou seja, do grupo que está por trás daquele canal de comunicação. Assim, podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Características do editorial. Por suas características, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central. Crítico, já que expõe um ponto de vista. Informativo, porque relata um acontecimento. Características: impessoalidade, topicalidade, condensabilidade e plasticidade. Vamos ver uma por uma. Impessoalidade é a característica, é característico do editorial por se tratar de matéria não assinada, não vem a assinatura do repórter. Ele vai ser escrito na terceira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Explica-se que essa é uma característica da própria variabilidade no comportamento do gênero, na transcrição das instituições jornalísticas que deixaram de ser propriedades individuais ou familiares e se tornaram organizações complexas. A topicalidade surgiu como exigência da nova estrutura editorial, que abandonaram o conceito de um único editorial que continha vários assuntos e dava a ideia contraditória de um editorial que falava muito, mas que ao mesmo tempo não se detinha em nada, por um maior número de editoriais, no qual cada um deles trata especificamente de uma determinada questão, permitindo assim que o editorial se torne mais preciso e objetivo na expressão de sua própria opinião. A condensabilidade foi uma característica que surgiu por causa do cotidiano dos tempos modernos. A rotina apressada transformou o leitor em um público que exige rapidez na sua leitura. Ser claro e breve virou uma necessidade do editorial para ser lido. A plasticidade, essa característica decorre da própria natureza dos fenômenos jornalísticos. Como os fatos jornalísticos são originados pelas circunstâncias e o que acontece no dia a dia, eles não podem ser estáticos, porque as coisas acontecem uma atrás da outra, num volume de rapidez muito grande. Normalmente, os editoriais tratam de assuntos polêmicos, manifestando sua adesão ou sua rejeição ao conteúdo, por meio de mecanismos argumentativos próprios do jornalismo escrito. O editorial, como elemento do jornalismo opinativo, não poderia deixar de ser um dos gêneros discursivos presentes no jornal e que expressa o ponto de vista, seja ideológico, político ou econômico dele. O gênero editorial está classificado como um gênero discursivo argumentativo e apresenta em sua estrutura, de uma forma geral, ideias, justificativas, sustentações, negociações e a conclusão. Quais são os objetivos? Os objetivos visados pelo editorial seriam persuadir o leitor a aderir à posição defendida pelo jornal, levar instituições públicas ou privadas a agirem de acordo com os interesses coletivos ou do próprio jornal em questão. A estrutura: introdução, constituída por uma apresentação, formada geralmente pelo primeiro e segundo parágrafos, refere-se à exposição da ideia principal com base na ideia a ser defendida. O corpo do editorial, o corpo do texto, revela os argumentos que fundamentam a ideia principal em relação ao posicionamento atribuído pelo veículo de comunicação. E a conclusão
refere-se a uma possível solução para o problema levantado ou, em determinados casos, incita o leitor a uma reflexão sobre aquele assunto que está em pauta. Bom, gente, vou deixar uma folhinha para que vocês façam sobre este tema, né, sobre o gênero editorial, e nós vamos corrigi-la na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau!